Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, uma oportunidade única de aprendizado com quem sabe o que eu não sei e que talvez você também não saiba. Nesse episódio do Cápsula Cast, eu quero, junto com o meu convidado, mergulhar numa história que prova que o empreendedorismo e a alta performance caminham lado a lado. Não estão dissociados, por isso eu quero que você fique aqui. Nosso convidado é Eric Martins Achete, um homem de múltiplas facetas. Olha só, ex-jogador de vôlei, músico de rock católico, advogado e hoje um dos nomes mais respeitados da consultoria esportiva com o Team Achete, fundador da academia Sparta em 2014. Ele foi um atleta natural de fisiculturismo, fez uma transição recentemente, mas começou no natural, campeão paranaense brasileiro, é o único aprovado em exame antidoping no Sul-Americano no Equador. Ele não vende apenas dietas, ele vende, na verdade, a filosofia de que o corpo reflete quem você é. Vamos entender como é que ele transforma vidas por meio da saúde, sem milagres e sem remédios mágicos. Seu corpo é a única casa onde você vai morar a vida inteira. Então você precisa cuidar dele. Eric, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua participação aqui no Cápsula Cast Empreendedores. Eu que agradeço, Marçal. Essa questão do seu corpo é a sua morada para o resto da vida é algo que sempre me pegou muito e eu acho que isso é um start, é uma partida para você entender que se você não cuida dessa casa, nada vai funcionar, né? Eu gosto muito daquela frase em latim, mens sana in corpore sana, né? Que numa tradução mais livre quer dizer uma mente sã, uma mente saudável, num corpo saudável, ela reflete muito isso. Não adianta nada a gente hoje querer ter uma mente muito produtiva, ser muito produtivo, se o seu corpo não acompanha esse ritmo, né? Então hoje a gente tem uma rotina frenética, dorme pouco, né? Trabalha muito. Se você não cuidar do seu próprio corpo, a coisa fica um pouco complicada, né? A gente vai falar muito sobre isso. Aliás, logo na abertura, né, nós aqui juntos, até antes de abrir a gente falava, né, que conexão tem o empreendedorismo com um corpo saudável ou com fisiculturismo ou com uma atividade física, com a dieta, né? A gente vai entrar nisso. Mas o que me chamou a atenção, Eric, é que você já foi jogador de vôlei, Sim. guitarrista de banda de rock e advogado. E você, desse mix, certamente gerou muitas experiências, e essas experiências, acredito que elas te prepararam para o rigor do fisiculturismo. Te prepararam ou atrapalharam? Você falou, não quero nada disso, eu vou sair dessas áreas aqui e vou para outra. Com certeza. É até interessante porque falar sobre isso, porque as pessoas que me conhecem hoje, eu sempre digo que eu vivi várias vidas, né? Então, na época da escola, eu joguei vôlei, na época da faculdade também. é, é, Fui guitarrista, toquei rock, gostava muito, gosto muito de ser músico. E todas essas experiências, sim, me levaram e me ajudaram muito no que eu faço hoje, né? O vôlei em si é um esporte coletivo que você precisa confiar e depender dos outros, né? A música que me ensinou a ter uma sensibilidade de ouvir, de estar pronto, de estar no ritmo, de me dedicar, de estudar, né, de estar ali preparado. O direito para mim foi um abrir de portas assim gigantesco no sentido de me mostrar o mundo de uma forma completamente diferente e teve essa virada de chave que é completamente, né, oposta a tudo isso, onde eu abri a academia e da academia eu passei a ser um atleta de fisiculturismo. Um atleta hoje é alguém que tem uma dinâmica e uma rotina muito
restrita, né? Então quase que militar, né? Como a gente falava. Então toda essa questão, a música, o vôlei, tudo isso me ajudou a ser um atleta melhor, né? A estar, porque o fisiculturismo se desenvolve no palco, né? Então essa relação que eu tenho com a música me ajudou muito a estar ali em cima, o esporte como um todo me ajudou, mas o fisiculturismo me mostrou um outro lado de dedicação e de amor ao esporte que hoje mudou completamente a minha vida, minha maneira de ver a relação que eu tenho com a comida, a relação que eu tenho com horários, a relação e o respeito que eu tenho que ter com o meu corpo. Então, é algo assim que só quem passa por isso, só quem se dedica, só quem... E não digo até assim, ser um atleta de fisiculturismo, estar lá no palco, mas eu vejo muitos clientes meus de consultoria que fazem verdadeiras transformações de sair lá de uma obesidade mórbida e chegar num corpo que a pessoa queria, que a pessoa se sente bem, que ela olha no espelho e gosta daquilo. Só quem passa por esse tipo de experiência entende o que é se dedicar e ver o resultado. Então é muito interessante esse processo todo. Agora, chegar no fisiculturismo teve uma passada antes pela sua própria estrutura, que não começou, obviamente, com o que tem hoje. Eu lendo um pouco da sua história, a Academia Esparta ela nasceu em 2014, num desejo, eu diria que pessoal, de treinar com amigos, né? Mas, de repente, ela virou o seu centro, o seu QG. Você imaginava que esse clube de treino virasse hoje a tua estrutura principal? De maneira alguma. A ideia da Esparta, na verdade, a gente até brincava que seria a Comunas Gym, né, que seria uma comunidade, seria algo diferente. Ela nasceu do desejo que eu tinha na época, né, já muito tempo atrás, há mais de 10 anos, as academias eram diferentes, né? Eram ambientes diferentes. Se você não tinha os CTs que você tem hoje, com estrutura para atletas, a academia era um lugar bem diferente e eu via que eu não me encaixava, não era aquilo que eu queria um lugar para treinar bem e que fosse voltado para isso, né? E aqui não tinha. Então, nasceu muito dessa ideia de querer fazer algo que eu gostasse e que fosse legal para todo mundo e para os meus amigos que também tinham essa mesma pegada. E isso acabou evoluindo e crescendo e chegou aonde a gente está hoje, que é a Academia Esparta, que e foi uma referência para muitos dos atletas que a gente tem aqui em Maringá. Hoje, pessoas que passaram por lá são atletas profissionais, ganham a vida fazendo isso, e eu tenho muito orgulho de tudo isso, do quanto isso cresceu e virou algo que faz parte da minha história. Como advogado, né, de formação, como é que foi lidar com a disciplina quase militar que o fisiculturismo exige, né? Em especial quando você começa no fisiculturismo natural, que aí, não estou dizendo que quando isso muda para você, a disciplina vai embora, não é isso, mas eu imagino que na tua cabeça você passou por várias transições. O que mais te ajudou? O direito, o vôlei ou a guitarra para que você tivesse a disciplina de um atleta profissional? Olha, eu acho que nada te prepara para isso, né? O fisiculturismo é uma coisa assim que chega em um ponto onde você abdica de tanta coisa, né? E precisa se dedicar tanto àquilo que só quem passa por isso mesmo sabe, né? É difícil até de explicar sem parecer que é uma coisa de maluco, né? Não é algo que realmente a gente sabe que esporte de alto nível não é algo saudável, né? Você tem a questão da saúde até certo ponto, mas
num esporte competitivo, você vai para ganhar, né? Então isso deixa de ser saudável. Por mais que eu competisse natural, e quando a gente fala natural, é sem uso de hormônios, é pronto para passar num exame de antidoping, seria o olímpico, né? Que é feito pela WADA, esse que eu realmente fui aprovado lá no Equador, em Quito. Sendo o único atleta, na verdade, da federação que foi aprovado nesse exame. Então, isso nada te prepara para esse tipo de dedicação, né? Porque vai muito além. Mas ser um advogado é até interessante, né? Porque também poucas pessoas sabem disso, né? Dessa minha outra vida, dessa minha outra faceta. Me ajudou muito na criação de tudo isso, né? De entender como o esporte funciona, de entender como as leis e como as coisas funcionam, né? O direito, ele me deu uma visão ampla de como empreender, de como me colocar, de como me relacionar com as outras pessoas. Então, também me ajudou muito. Todos as vidas sim, que eu passei me ajudaram a chegar nesse ponto, né? Então foi uma caminhada muito interessante, de muito rigor e de muita superação. Quero entrar um pouquinho na área do empreendedorismo agora, né? Entendendo que teve um ponto de virada, né? E nesse ponto de virada, digamos que você já tivesse com a academia funcionando e você já estivesse na área do fisiculturismo, mas de repente você tem que também ir para nutrição. Você precisa deixar de ser apenas um dono de academia para se tornar um coach reconhecido, não só como alguém do fisiculturismo, mas alguém também que estivesse envolvido com a nutrição. Não deu para parar de empreender, né? Ou seja, só o começo não te garantiria, obviamente, o espaço que você está ocupando hoje. Sim, a academia já surgiu de uma forma assim orgânica, né? Então ela foi tomando corpo, ela foi crescendo, a gente mudou de espaço, estamos lá agora num espaço bem maior, numa pegada bem diferente do começo, mas com a mesma cara, com a mesma alma, propósito, com o né? mesmo propósito de treino sério, né, de levar a pessoa a conquistar os objetivos dela, mas me tornar um coach, assim como me tornar um atleta de fisiculturismo, nunca nem passou pela minha cabeça, né, porque quando eu comecei a treinar lá com 14 anos, hoje estou aí na beira dos 40, né? Já faz um pouco de tempo. Eu vi o fisiculturismo como algo inatingível, como um físico que é impossível de chegar, né? Então, de abrir a academia a me tornar um fisiculturista, já foi uma virada muito grande em que eu tive esse insight através de um amigo que era competidor, e foi por questão de empreender. Por quê? Ele me convenceu, ele falou assim, cara, você tá com um shape legal, né? O seu corpo tá bacana, vai ter uma competição, por que você não compete? E eu falei, cara, eu não sou nem parecido com um fisiculturista, o que eu vou fazer lá, né? Ele falou, não, tem umas categorias novas agora, que encaixa bem e tal. Eu falei, não, você tá maluco, cara, isso não é pra mim de jeito nenhum. E aí ele falou a frase que me pegou e não teve jeito. Ele falou, cara, seria interessante você ir por causa da academia, isso vai divulgar. Aí eu olhei assim e falei, então a gente vai. Né? E disso surgiu uma paixão muito grande, que foi o fisiculturismo. Depois da primeira competição, eu realmente me apaixonei pelo esporte, pela disciplina. Eu sempre gostei do vôlei, de tudo mais, mas sempre depende de outras pessoas.
O fisiculturismo é algo que, lógico, você tem um time por trás, você tem o coach, você tem o treinador, você tem o nutricionista, você tem os patrocinadores, mas é um esporte individual, né? Onde você é o seu inimigo, né? Você tem que, a única pessoa que você A tem guerra é consigo mesmo. a única pessoa que você tem que vencer é você mesmo, é a pessoa que está no espelho, né? E eu sempre falava, as pessoas perguntavam, quem será que vai estar lá no campeonato? Eu falei, cara, não interessa as pessoas que vão subir contra mim, eu só preciso vencer a mim mesmo, a versão anterior minha. Então isso para mim já é vencer. E disso também nem passava na minha cabeça me transformar num coach, mas a paixão foi tão grande que eu comecei a atrair pessoas, e a academia também sendo um lugar que atraía esse tipo de pessoa, né? Muitos outros futuros atletas ou pessoas que gostariam de competir começaram a estar ali comigo, acompanhar as preparações, e eu comecei a ajudar, né? Faz assim, treina assim, e comecei a estudar muito sobre isso, porque uma das coisas que eu mais faço na minha vida é querer saber como funciona, né? Talvez pela minha neurodivergência, né, o TDAH, eu tenho uma sede desse conhecimento de querer saber, cara, como isso funciona? Mas por que isso funciona? Por que para desidratação é assim? Por que acontece tudo isso? Então eu estava sempre estudando, e o fato de eu já saber essas coisas me levou a trazer pessoas, e essas pessoas foram vindo e se tornando meus atletas, e meus atletas começaram a trazer, trouxe também a namorada que queria só melhorar um pouquinho o corpo, emagrecer um pouco, e isso chegou num ponto que eu falei, cara, eu preciso transformar isso, né, em um projeto, né, em um negócio, né, preciso trazer isso para um time, né, e nisso surgiu a consultoria, que eu venho aperfeiçoando há muito tempo, né? E graças a Deus agora ela tem se tornado cada vez mais conhecida e mais estruturada, né? Pensando um pouquinho ainda nessa área de empreender, especialmente na área da saúde, né? E a gente está vivendo um momento em que a inteligência artificial, abre aspas, responde, fecha aspas, tudo, né? Então a pessoa fala, se eu entrar lá, né? Eu pego uma dieta, coloco lá minha altura, meu IMC, a gordura que eu já medi, e aí vai sair lá para mim uma receita. Como é que é empreender num mundo onde todo mundo virou especialista de tudo? Isso é uma grande dificuldade. Hoje você tem essas facilidades, né? E realmente a internet responde tudo, mas ela, em regra, responde aquilo que você quer, né? E tudo de uma forma genérica e tudo de uma forma não humana, algo que é muito... falta um quê de humanidade, né? E eu digo que, de certa forma, não funciona. Por quê? O ser humano é único e individual. E você tratar isso com uma Generalismo. uma forma genérica e com uma receita de bolo, né? Porque o que vai vir da internet é algo copiado um compilado de coisas que vão estar ali. As IAs hoje em dia funcionam muito bem, mas elas te dão uma resposta que é produto de algo que já foi feito, né? E o meu trabalho, ele está muito mais ligado no que eu tenho de experiência em ver e saber o que eu quero para aquela pessoa, onde eu quero chegar, né? Então, seria mais, a gente pode chamar de feeling, né?
do que em regras, em métricas, em contas, né? Eu digo que eu sempre faço essa brincadeira, matemática e biologia não se bicam. Né? Então não tem como você ter um protocolo montado de uma maneira genérica para uma IA e isso vir a ser algo que vai mudar a sua vida, mesmo porque tem N fatores que só a pessoa que vê, a pessoa que tem a experiência, que já vivenciou muito disso, vai saber. Por exemplo, eu olhar a pessoa e falar assim, cara, você tá com uma cara que não tá dormindo muito bem. Como é que tá o seu sono? Como é que tá isso e tal? São coisas que A IA não vai responder. não vai responder, ela não vai conseguir enxergar isso. A sua consultoria, ela atende apenas atletas profissionais ou pessoas que, de repente, querem fazer uma pequena mudança, elas querem produzir mais e melhor, né? A gente falou aqui na abertura sobre empreendedores que precisam cuidar da casa, porque esse corpo vai estar o tempo todo morando lá, né? Como que funciona esse seu trabalho? Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Porque no Instagram, geralmente, se entrar no meu Instagram, você vai ver muitos atletas lá, né? Porque atleta geralmente posta mais, atleta gosta, né? E assim, a maioria dos atletas, como no Brasil você não tem, e no mundo todo, você não tem um apoio muito grande para isso, eles precisam monetizar, né? Então, para você se tornar um atleta, você precisa usar a sua imagem. Então, eles postam mais. Então, é natural que você entre no meu Instagram lá e vai ter muita imagem de atleta, dos meus atletas e tudo mais. Mas, em regra, atleta é 10 a 20% do meu público, né? Eu trabalho com os públicos mais variados de todos os tipos. Desde do adolescente que está começando a treinar e não sabe nada e quer já visar chegar num campeonato, né, crescer e se desenvolver ali no esporte, até a pessoa que está ali num sobrepeso e quer emagrecer, quer chegar num peso ideal, ou está se preparando para o casamento, ou simplesmente quer fazer um projetinho, né, que a gente chama para praia ali, para as férias, né? Então, os públicos são os mais variados possíveis, né? A gente tem muitos tipos. E também tem essas pessoas que estão interessadas tanto no corpo quanto na mente, né? Então, hoje eu tenho pessoas, empresários, pessoas mais de certa idade que estão lá interessados em melhorar também as capacidades cognitivas, né? Então, hoje a gente tem uma vasta gama de suplementação, né? Alguns que a gente chama de nootrópicos, que melhoram a capacidade do seu cérebro, né? Então, são substâncias naturais, né? Geralmente manipuladas, né? O que você vê em farmácias de manipulação, como o ginseng, o abacoba, o radiola rósea, o ginseng panax, que alguns deles, inclusive, a gente já está na... Já tem o resultado, já. Tô feliz. Você já sabe o quanto isso faz diferença, né? Você manter bons níveis de vitamina B12, do metilfolato, que é o ácido fólico, de zinco, que é, cara, são coisas muito simples. Essas sutilezas fazem com que o corpo funcione melhor, mas também a mente e a cognição trabalhem cada vez melhor. Em conjunto, inclusive, né? É um conjunto. É interessante isso que você está falando, porque assim, atendendo pessoas, eu atendo pessoas todos os dias. E às vezes acontecem procrastinações. Pessoas que deveriam entregar resultado, pessoas que deveriam fazer mais e não fazem, e elas dizem, olha, não tive força de vontade, desanimei, e de um tempo para cá, até porque a suplementação já está na minha vida há um tempo, e depois que eu te conheci ainda, aí falei, ó, deixa eu ver como é que eu estou e tal, e os primeiros resultados começam a aparecer na qualidade do sono, na disposição para levantar, na disposição para treinar, e
tudo isso vem depois que a gente se falou e que você falou, ó, te recomendo essa suplementação. E eu sempre dizia aos meus clientes, ó, você precisa procurar alguém que entende nutrição, porque o que eu vejo é que você tem grande vontade, mas não tem a força de vontade. Aí não resolve, porque não adianta você ter a vontade, mas não ter a força para colocar em prática. Você tem potencial, mas não coloca potência, não resolve. E neste caso específico, você atende empreendedores, empresários que você enxergou neles resultado, enxergou neles uma disposição de produzir, de pensar melhor e tudo? Sim, sim. Isso é o que eu mais tenho visto hoje. Isso é algo que hoje, né, mesmo eu sendo atleta, porque o atleta ele pensa muito na performance, né, em resultado físico, né, eu tenho que mostrar um físico, eu tenho que estar lá. Hoje, mais da metade da minha suplementação é voltada para performance mental. Então, capacidade cognitiva, energia e tudo mais, né? Então, até para mim, né, que eu tenho que pensar muito na questão estética, e eu já vejo que, cara, eu tô com 40 anos, então eu tenho que pensar que, né, preciso de mais capacidade cognitiva, eu preciso manter o meu cérebro mais funcional, eu preciso fazer com que ele esteja melhor, até porque, além de atleta, eu também sou um empreendedor, eu sou um empresário e eu tenho que estar funcional. E eu vejo que cada vez mais o empreendedorismo no Brasil, ele te requer e te suga cada vez mais disposição, tempo e dedicação, né? E como você vai fazer isso estando num corpo e numa mente que estão caóticos, né? Não tem como. Eu vejo muitos assisto até muitos podcasts com muitos empreendedores, como Flávio Augusto, né, como o Caio Caio Carneiro, Carneiro, Joel J. que eles sempre dizem isso, você tem que trabalhar mais, você tem que se dedicar mais, o empreendedor é 15 horas por dia, não tem descanso, não tem feriado, nananana. Mas, cara, se você não estiver preparado, se não tiver um preparo para isso, se você não incluir uma rotina de treino, de sono, de suplementação e alimentação em tudo isso, você colapsa. Não tem como. Então, tem que trabalhar, tem que se dedicar, mas tem que cuidar do corpo. E essa é uma tendência que vem você ver nesses empreendedores, né? Que você vê, se você olhar a história deles, a maioria deles começaram, né, de uma forma e hoje eles estão de outra, fisicamente falando, né? O Flávio Augusto mesmo é um que é muito claro, né? Há alguns anos atrás você via que ele não cuidava tanto da saúde e do físico em si, né? Talvez da saúde ele cuidasse bem, né? Mas é um cara que mudou completamente o físico. Então, isso hoje ficou muito claro. Se você não cuida da sua imagem, do seu físico, né? Porque cuidar do físico também, a estética também é cuidar do físico, né? Porque hoje você tem que estar apresentável e ter um corpo estético e funcional é importante para isso, né? Até numa reunião, em saber se portar, em tudo mais, tudo isso faz com que o empreendedor tenha um destaque, né? Então, eu vejo muito isso na consultoria e eu vejo uma procura muito grande por isso. Além da estética, essa questão da performance. Vamos pensar no seguinte, você tem uma rotina, mas você tem um CNPJ para cuidar, que é o negócio, né? Você tem que cuidar do seu corpo, até porque ele é talvez a principal embalagem para vender o que você faz, né? E não é simples porque, de alguma maneira, você ainda tem que treinar, comer bem, administrar uma empresa, atender pessoas. Como que é a tua rotina? Conta para quem está nos acompanhando que horas você levanta, o que você come, o que você suplementa. É quase que a Glória Maria, né? O que eles fazem, o que eles comem, como eles vivem, né? A minha rotina
Esse ano eu decidi que eu não iria competir, né? Mas isso não mudou praticamente em nada a minha rotina. A minha dieta continua sendo a mesma, a minha suplementação continua sendo a mesma, o rigor com que eu faço tudo isso continua sendo o mesmo. Então eu sou um cara que acordo muito cedo. Então, 5 horas, 5:30, eu já estou acordando. Eu preciso de uma organização muito grande. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus clientes. Dieta e treino, principalmente a dieta, não é difícil, não é complicado, né? Até você viu o que eu passo lá, não tem nada de misterioso, não tem nada de novo, não tem nada de estranho e diferente, né? É simples. A parte mais difícil de fazer e seguir uma dieta é a organização. É estar com a comida pronta no momento que você precisa, né? É você ter acesso a aquilo que você precisa no momento que precisa. Então, eu sou um cara que, por tudo que eu passei, né? O direito, a música, o vôlei, estudei para concurso na época do direito também, isso também me ajudou a ter uma disciplina muito grande. Então, eu sou muito metódico com tudo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, meu café da manhã e outras refeições eu preparo no dia anterior. Porque eu tenho que acordar muito cedo, então eu já tenho que estar com tudo pronto. Eu saio de manhã com as minhas marmitas dentro da bolsa, com a suplementação já toda organizada em caixinhas, em horários divididos. Então, hoje eu faço cerca de 5 refeições, mantenho ali o padrão que eu estava mesmo quando eu estava competindo. Meu café da manhã, as pessoas acham, é até engraçado, eu sempre falo do meu café da manhã, as pessoas dão risada, mas eu não abro mão dele e realmente, se mexer no meu café da manhã, era uma coisa que eu falava com o meu coach, Mário, ele deve estar me ouvindo, eu falei, ó, tirou meu pão com doce de leite, acabou a amizade. Você pode cortar o que for ali, né, porque o atleta tem que, né, no período de competição a gente precisa perder gordura, então vai diminuindo a dieta, vai apertando a dieta e não tem jeito, né? Mas eu falei, ó, mexeu no meu pão com doce de leite e acabou a amizade, né? Então, para você ver, dieta não é algo difícil. Meu café da manhã, 5 ovos, bacon, queijo, pão, doce de leite e leite com café. Então, o que isso tem de diferente do que as pessoas normalmente comem? Meu almoço é frango ou carne, arroz, feijão, ou eu prefiro macarrão, porque o macarrão é mais simples, mais rápido de fazer, mais prático, né? Mas poderia ser macarrão, poderia ser mandioca. Qual é a diferença, né, entre fazer uma dieta, entre aquilo que as pessoas normalmente comem e fazer uma dieta? É fazer isso de forma sistematizada. É fazer isso de forma organizada, padronizada. Uhum. Porque o corpo humano, ele é uma máquina de adaptação. O que o corpo humano faz de melhor é se adaptar a qualquer coisa, seja boa ou ruim, né? Se você tem um hábito ruim, por exemplo, vou usar um exemplo até familiar, né? Eu tenho um parente que ele agora a palavra mudou, não sei se estou certo ou se estou errado, antes chamava alcoólatra, agora é alcoólico. Eu não sei dizer, toda hora muda, né? isso, né? Vamos... Alguém que tem uma dependência Ele tem ao problema álcool, né? com bebida, né? E chegou num ponto que o corpo dele se acostumou tanto com isso, que o médico falou para ele, ó, você não pode mais parar de beber. Porque algumas das reações químicas do corpo dele dependia do álcool. Então, o corpo é uma máquina de se adaptar. Então, se você entrega para ele uma regra, uma linha muito clara de para onde ele tem que se adaptar, é muito fácil você ter resultado. Eu sempre brinco com a questão de, se você muda hoje para a Sibéria, você vai sentir frio
um tempo, né? Mas vai chegar uma hora que o teu corpo vai se adaptar àquilo. Se você muda para o deserto do Saara, você vai sentir muito calor, mas vai chegar um tempo que você vai se adaptar àquilo. Só que se você ficar variando um mês em cada um, você nunca vai se adaptar. Então a dieta é a mesma coisa. A dieta não é a dificuldade da dieta não é deixar de comer ou comer demais. É você fazer aquilo de forma padronizada pelo máximo de tempo possível. Porque é só isso que o teu corpo vai entender. Não existe milagre, não existe remédio, não existe esteroide anabólico, não existe nada que vai fazer com que o teu corpo chegue no resultado que você quer, que não a constância. Então, nada disso. As pessoas falam, mas com bomba é fácil, né? O esteroide, né? Isso aí, até eu. Mas até com isso precisa ter um cuidado muito grande e uma padronização muito grande. Lembrando que isso é cara, é um remédio, né? E para atletas, né? Então isso você passa de um nível muito grande para chegar nisso, não é algo simples, mas também para isso precisa de um rigor, porque ele vai cobrar um preço, né? Não existe almoço grátis, então você tem que ser ainda mais preocupado com a sua saúde, porque tudo tem um preço, e o preço é alto, né? Então, se você não tem essa organização, se você não tem essa padronização, o preço que você vai pagar vai ser maior do que deveria. E talvez aqui eu queria falar um pouco de método, de mentalidade de transformação, né? Porque a gente determina pagar um preço quando a nossa mente entende que esse preço é importante. O que, na verdade, para algumas pessoas já nem é mais preço, é um valor que ela tem e ela carrega isso com ela, né? E você defende que não existe milagre e muito menos remédio mágico, né? E a gente tem visto o mundo dos resultados imediatos, das Das canetas. canetas, do filtro do Instagram, né? Como é que você convence o seu cliente de que o caminho que ele vai tomar talvez seja um pouquinho mais demorado, né? Mas duradouro e menos arriscado do que, óbvio que o filtro do Instagram não tem risco, né? Não. Mas as canetas a O gente risco tem é ser visto, né? descoberto. Alguém fala assim, é a mesma pessoa, né? É você? É você mesmo, né? Como é que você fala? Qual que é a tua, eu não vou falar discurso, mas qual é a tua defesa para dizer, ó, vamos por aqui, eu sei que você tem pressa, o casamento está aqui, ou a tua viagem internacional está logo ali, você está querendo ajustar muito rápido. O que você diz? Isso é algo com que eu tenho que lutar sempre, né? Porque hoje em dia, com a velocidade da informação, a velocidade das redes sociais e todo mundo postando resultados muito rápido, querendo tudo para ontem, né? Então hoje a notícia de hoje já é ultrapassada amanhã. É muito difícil você explicar para a pessoa que tudo depende de um processo, né? Mas o que eu sempre falo é que, e eu mostro muito isso, é que vale muito mais um resultado sólido e de longo prazo, e isso eu vou mostrando na consultoria com os resultados de cada avaliação, a transformação foto por foto, nas comparações, e no longo prazo a pessoa vê que quanto mais ela faz, quanto mais ela se dedica, mais sólido é o resultado, né? O corpo humano, por ser uma máquina de adaptar, ela tem certos set points que ela cria, né? Então, uma pessoa que está num estado de obesidade, ela tem um certo set point. O corpo dela entende que aquilo é o normal, aquilo é o padrão. Se ela faz algo extremamente agudo, como, por exemplo, uma dieta muito restritiva ou o uso de um medicamento que vai fazê-la perder muito peso. E aí ela
simplesmente corta isso, sem mudar a mentalidade, sem mudar nada. O corpo dela vai entender que aquilo é algo que está agredindo ela, uma doença que está fazendo com que ela perca gordura, né? Porque evolutivamente, estocar gordura é sobrevivência. Então, na época do ser humano caçador-coletor, ter uma reserva de gordura era sobrevivência, porque hoje você tem caça, amanhã não tem. Então, se você faz algo muito restrito, seu corpo entende, opa, tá faltando comida aqui no ambiente. O que eu preciso? Estocar. Então, essas dietas muito restritivas, muito agudas e essa pressa em ter resultado só vai fazer com que a pessoa perca, às vezes, massa magra, né, músculo e água, né? Então tem um resultado extremamente ilusório e vai fazer com que ela tenha um efeito rebote, um reganho disso que é, às vezes, decepcionante. Então, eu sempre falo que vale muito mais o resultado pequeno, né? E comemorar as pequenas vitórias. Nossa, ganhei 1 quilo de massa magra. Nossa, perdi 1 quilo de gordura. Então eu falo assim sempre, curte o processo e comemora cada pequena vitória que você está tendo. Né? Não só as físicas, né? Aquelas que você enxerga no espelho. Eu sempre nos primeiros retornos eu pergunto, como é que está o seu sono? Né? Pessoas às vezes chegam lá, eu não fiz muito bem, acho que não tive o resultado. E sempre as que chegam achando que não teve resultado são as que mais têm resultado. Né? Na hora que a gente faz a avaliação ali, é sempre engraçado o quanto a pessoa que chega muito cabisbaixa achando que não teve resultado são as que mais têm resultado. Né? Eu sempre pergunto, mas como é que está o seu sono? Ah, não, meu sono melhorou muito. E como é que está a sua disposição? Ah, minha disposição melhorou muito. Fala, então esse já é um ótimo resultado. Ainda que não tivesse tido nenhuma diferença, já seria um grande resultado. Porque a gente fica muito. As pessoas hoje ficam muito concentradas na aparência, no físico, no quanto elas querem emagrecer, tirar o culote aqui, perder aquela gordurinha aqui e tal, que elas esquecem que também tem essa parte do corpo funcionar bem, que para tudo isso acontecer, primeiro o teu organismo tem que estar funcionando muito bem, tem que estar girando essa roda, né? Então, eu sempre penso no todo, né? No funcionamento do ciclo circadiano como um todo. Senão, não adianta. Agora, as pessoas também têm uma certa questão, às vezes, mental e também, acho que até um bloqueio de que isso vai ficar caro, né? Ah, eu vou precisar do personal, vou precisar do nutricionista, vou precisar da suplementação e quando eu sair de lá, eu vou sair aí já com 1.500, R$ 2.000 aí de conta por mês para pagar. Qual é a tua linha de trabalho quando as pessoas chegam também com essa ideia de que e aí eu estou te falando, do ponto de vista de quem está aqui e sabe que isso tem valor e não tem preço, mas tem pessoas que vão dizer: "Ah, é muito caro", e aí às vezes eu pergunto: "Caro é você não produzir, caro é você passar mal, caro é você comer mal, isso é caro. Isso é boleto que você sabe que vai chegar um dia". Mas as pessoas têm essa mentalidade: "Ah, porque vai passar a suplementação é R$ 1.000. Ah, um personal 1.000". Aí a academia, e quando vai ver, a pessoa está desesperada, né? Como é que você trata isso? Tem muito essa questão, né, de, nossa, mas a consultoria é caro, eu vou pagar a consultoria e depois a comida vai ser cara porque ele vai passar 1.000 coisas, 1.000 suplementações. E isso vem de digamos que, de certa forma, de alguns profissionais que realmente fazem o trabalho de uma forma questionável, né? Então, querendo empurrar um pouco coisas que não são necessárias, né? Porque ele tem um acordo ali com uma farmácia de manipulação e
ou com um convênio ali com uma loja de suplementos, então ele acaba usando dessas questões para encarecer ou para pensando nele e não no cliente. Eu sempre falo que a consultoria, ela tem sim o seu valor, né? E não é caro. Por quê? Caro é você atirar no escuro, né? Eu vejo muita gente comprando 1001 suplementos porque fulano falou que esse aqui é bom, porque aquele aqui é bom, que esse tal. E eu sempre falo, meu, o tanto que você gasta em coisas que você nem sabe que você precisa, se você realmente precisa, fazendo a consultoria já se paga, né? E a performance e o resultado que você tem com coisas boas, com uma suplementação bem organizada, com aquilo que você realmente necessita, né? Não coisas que são empurradas numa lista lá já grande, e vai nessa aqui porque... Pacote fechado. É o pacote fechado, né? Não tem a humanização da pergunta, né? Não, aquela venda casada simplesmente porque ele está ganhando uma comissão sobre isso, né? Quando é tudo bem organizado, eu sempre falo, meu, você gasta mais de mercado comprando porcarias, coisas industrializadas, coisas que não são boas, do que comprando uma dieta simples, né? Porque a dieta não tem que ser complicada. A dieta não tem que ser batata e frango seco. Não. A dieta é aquilo que a pessoa gosta de comer, organizada de forma que ela precisa, para o objetivo que ela precisa. Se é para ganhar massa magra, a gente vai colocar um superávit calórico necessário. Se é para perder gordura, a gente vai colocar um déficit calórico e vai organizando isso conforme o resultado. Mas tem que ser dentro daquilo que a pessoa gosta de comer. Se a pessoa gosta de comer pão com doce de leite de manhã, eu tenho que dar um jeito de colocar isso, né? Ou algo muito parecido. Não dá para a pessoa também comer Big Mac todo dia, né? Eu gosto de comer Big Mac e pizza. Pô, também aí, né? É difícil. Pô, né? me ajuda também, né? Me ajuda a te ajudar, Porra, né? Me ajuda a te ajudar. Mas tem que ser dentro daquilo que a pessoa gosta. A pessoa chega lá para mim e fala assim, eu gosto de carne moída e macarrão. Aí eu falo assim, não, mas agora daqui para frente é batata e frango. A pessoa não vai conseguir seguir, né? Então, o que dá mais resultado é o quanto tempo ela consegue manter, é a constância. Frequência. É a frequência. É um longão, né? Não é um tiro, né? Exatamente. É um longão, né? É o que eu sempre falo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É daqui para o resto da vida. Né? É aprender a comer bem, né? E isso é uma coisa que eu falo. Vocês precisam aprender a comer bem, até porque nem sempre dá para você estar ali com a sua balança e medindo e pesando, né? Às vezes você está no restaurante, às vezes você está num almoço de família. Agora, se você sabe como compor o seu prato, e isso é uma coisa que eu ensino muito dos meus alunos, você consegue numa viagem, eu vou ficar 5 dias viajando. Eu tenho alunos que ficam angustiados, falam assim, nossa, eu vou ter que viajar, e agora? Como é que eu vou fazer com a dieta? Não dá para levar marmita? Eu falo, cara, você sabe montar o teu prato, né? Então, veja e experimenta na balança ali, quanto que é mais ou menos de arroz, né? E no olho você vai saber, e fazer boas escolhas também, né? Escolher comer mais saladas. Ou dá para ser também um Mr. Bean, né? Tirar essa balancinha dali e colocar a balança... Brincadeira. Porque essas balanças... Vamos dizer, até a balança hoje de precisão, ela é pequena também. Se o cara insistir, dá para ter a balança também, né? Inclusive eu tenho uma balança que é do tamanho do meu celular. É uma balança muito pequena, assim, que eu comprei justamente para isso. Falei, cara, quando eu for viajar mas estava naquela, assim, no foco de campeonato, né? Mas uma pessoa que não é um fisiculturista, não precisa... E isso é uma coisa que eu vejo também que atrapalha as pessoas, né? Porque o fisiculturismo, ele difundiu tanto que se você não fizer daquela forma, se você não for super regrado e fazer o 100%, você não está fazendo nada. Você é mais ou menos, você não vai ter resultado. E não é isso, né? Precisa ter um equilíbrio. A vida tem que continuar, né? A vida não pode parar, né? Ela precisa seguir, né? Se você não é um atleta,
Você tem que ter, né, um certo equilíbrio ali entre viver as coisas e fazer a sua dieta, cuidar do seu corpo. Na dieta não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Falando um pouquinho de superação de limites, né? E você tem uma construção sua, mesmo que você diz que mostra a porta, mas a pessoa precisa atravessar. E você, como é que você lida com a frustração de ver alguém com potencial desistindo no meio do caminho porque não quis atravessar a porta? Isso é Você se culpa bastante um pouco complicado. ou você leva como se, ó, isso tem a ver mais com ele do que comigo? Você faz uma avaliação para dizer, ó, podia ter forçado mais ou menos, como é que é? É, isso eu vejo muito com atletas, mas eu também vejo com pessoas normais que estão ali e sempre escorregando, sempre se sabotando, né? Eu já passei muito por essa fase de ter e sentir culpa, mas hoje eu vejo que eu não tenho como ir lá e pegar na mão da pessoa e falar assim, ó, vamos lá, ó, come e tal, tal. O que eu posso fazer é sempre mostrar como a minha vida funciona e como aquilo vai ser importante para ela, né? O quanto aquilo representa de importância e o quanto aquilo não é um bicho de sete cabeças, né? Atravessar a porta nem sempre é algo que você precisa abrir mão de toda a sua vida e virar um fisiculturista e agora da noite pro dia. Ontem eu gostava de balada e isso e aquilo e agora e álcool, agora eu nunca mais vou beber, agora eu vou. Não, é um processo. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é um processo, é um aprendizado. Se essa semana você fez 30% da dieta, cara, comemora isso. Antes você não fazia nem 30%. É o comparativo consigo mesmo, né? E aí na próxima semana tenta fazer um pouco mais, na outra um pouco mais, na outra um pouco mais, até aquilo virar um padrão. Até aquilo não ser algo que você está se esforçando para fazer, né? Muitas pessoas que estão aí, você tá nos 40 agora, na casa dos 40. 40 Eu tô anos. na casa dos 50 para cima, e às vezes as pessoas dizem, 50, 55, 60, acho que não é mais o meu momento, o trem já passou pela estação, né? Para quem tem uma certa idade, ainda é possível mudar, e eu vou usar a palavra aqui, radicalmente, a composição do corpo? Olha, isso é algo que sempre as pessoas que têm um pouco mais de idade e chegam lá, ou que conversam comigo, isso é o que elas já chegam com essa Já tem esse pré-conceito já. Ela já tem essa certeza na cabeça. Não, eu já tô com uma certa idade, eu não, eu sei que não vai, mas dá para melhorar um pouquinho. Eu falo, cara, não é que dá para melhorar um pouquinho. A gente consegue voltar o teu relógio biológico aí em alguns anos, porque muito do envelhecer é deixar de se cuidar. Muitas das doenças que a gente tem hoje, e você vê que é uma epidemia, né, colesterol alto, pressão alta, diabetes, é fruto de falta de uma dieta bem organizada e falta de treino, uma suplementação bem colocada, né? Então, a, eu vejo pessoas e tenho clientes que chegaram comigo ali acima dos 50 e fizeram transformações absurdas, né? Tiveram ganhos muito grandes. É claro que precisa de mais cuidado e a suplementação entra de uma forma mais apurada ainda, com fatores mais determinantes para ter esse resultado, mas é possível e eu, né, já estou indo para os 40 a mais e eu digo para você, esse ano eu não competi, mas eu não deixei de ser atleta. E eu acho, não, eu tenho certeza, eu não cheguei no meu potencial máximo ainda. Na última competição que eu estive, e eu estou competindo desde 2014, né, então já tem um tempo que eu estou competindo, eu tenho certeza que eu tenho muito mais para entregar. Eu tenho muito mais. E assim como eu sei que dá para fazer uma transformação com uma pessoa, não interessa a idade, interessa o quanto ela quer.
é o que eu sempre falo para a pessoa. Ah, Eric, dá para fazer isso, 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 dá para eu ficar com a barriga assim, dá pra fazer... Eu sempre olho e pergunto, quanto você quer? Uhum. O que você está disposto a abrir mão? Quanto você está disposto a entregar de si mesmo para isso? Porque querer falar que quer, todo mundo fala. Agora, fazer mesmo, né, estar disposto e se entregar para isso, aí é onde separa ali os homens dos É meninos. verdade. Aí vem aquela ideia de que adulto faz o que precisa, criança, eu digo, mal educada faz o que quer, né? Sim. Para a gente encerrar, ser o único aprovado no antidoping em um sul-americano no Equador é um selo de integridade absurdo, pelo que eu entendo, né? O que que essa conquista representou para a tua marca e como que você, eu vou usar aspas, vende isso para o mercado? Olha, isso foi um momento muito interessante na minha carreira como atleta, algo que eu realmente queria, porque quando você fala que você é um atleta natural e você tem um corpo que destoa de outras pessoas, né? Vamos dizer de forma mais clara, que você é mais forte, que você tem um shape legal, que você tá com um corpo robusto, né? E outras pessoas, às vezes, a custo de bastante hormônio e fazendo tudo errado, né? Não chegam naquilo. É muito normal que as pessoas não acreditem, né? Quando você fala que eu sou natural, e você vê que que ela é diferenciada, né? Que ela tem um porte maior, o normal é não acreditar, né? E eu escolhi ser um atleta natural justamente pela questão da saúde, né? Porque tem essa questão, né? O esteroide anabólico ele cobra o preço, né? E às vezes é bem alto, né? A gente tem visto muito isso, muitas coisas acontecendo aí no meio do fisiculturismo, mas escolher ser um atleta natural foi o que me destacou, né? E muita gente não acreditava, tinha gente de pé, jurava de pé junto que não, que eu tava Tomou bomba. roubando, tava tomando bomba, eu tomava escondido e não sei o quê. E ter esse selo foi algo que meio que comprovou tudo isso e deixou muito claro, porque muitos atletas que também se diziam naturais ali no meio, ficou comprovado que eles não eram, né? E eu sou um dos únicos atletas federados que tem um antidoping negativo. E não é um antidoping que a federação fez ali na hora, é o antidoping olímpico, feito pela UADA. Então foi colhido ali em Quito, no Equador, e foi feito na sede da UADA nos Estados Unidos. Então não é qualquer antidoping. É um antidoping olímpico, né? Até porque eles queriam inserir o fisiculturismo nas Olimpíadas, né? Não conseguiram ainda, né? Mas porque acho que só tem um laudo positivo até agora, né? Mas isso tudo fez com que hoje eu possa mostrar, e eu faço questão de mostrar que a maior parte dos meus troféus que estão na minha prateleira são de quando eu era um atleta natural. Isso faz com que eu possa mostrar para o meu público que é possível chegar num resultado muito bom, mas muito bom, sem ter que abrir mão da saúde, sem ter que, como diz a galera aí, se entupir de bomba, que é o que muita gente está fazendo, porque vendeu-se esse dogma, né? Ou você usa os hormônios, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Não, cara. Eu tenho atletas naturais, inclusive eu tenho 3 atletas que vão competir. Vai ter um campeonato só para naturais aqui em Maringá esse ano, agora em setembro. E eu tenho 3 atletas naturais que todo mundo que olhar vai falar, não vai acreditar também. Mas se fizer um antidoping, vai ver também que eles são atletas naturais. Então, serviu muito para isso, para eu mostrar que não é necessário nada além de dieta, treino, dedicação e paciência. Como que as pessoas podem te encontrar, conhecer seu trabalho, entrar para esse time das pessoas que cuidam, que entendem que isso é mais importante do que
somente a estética? Onde que é Instagram, É, o prim- caminhos? primeira coisa é o Instagram, né? Dá uma olhadinha no meu Instagram, @ericfdd. Vai ter bastante. Na verdade, agora tá como eric.achat, né? Eu mudei para o Tinha Chat. Uhum, É, é, FDD era a minha banda na época, né? Depois isso vem de uma outra vida, né? Então, uhum. hoje o meu Instagram é @ericachat, né? Então, entra lá, tem o link na bio lá, direto no meu WhatsApp, conversa comigo e juntos a gente vai trilhar esse caminho aí de tanto da performance mental como da performance do corpo, do físico, de tudo. Tô vendo aqui, tô no seu Instagram. Aliás, eu não estava te seguindo. Olha que pecado isso. Não estava te seguindo, né? Agora eu tô seguindo aqui também, né? Estamos conectados. Então, se você Vamos lá. quer saber mais, eric.achet, o Achet Achete, É, né? E aqui você vai ver posts, você vai ver um pouco do histórico dele e vai poder manter contato, poder entender um pouco de como ele pode ser útil aí na sua vida, como tem sido na minha e de tantas outras pessoas. Acredito que vai ser interessante você navegar por aqui e descobrir algo que talvez você saiba que precisa, mas não sabe nem por onde começar, né? exato. E tem que começar do começo, né? E Faça uma consulta, converse, explique qual é o teu objetivo. Acho que esse é o caminho, né? esse é o caminho. Entre em contato comigo, fala aquilo que você precisa. É claro que, né, sentando ali na minha frente, eu já vou saber exatamente aquilo que você mais precisa, né? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa. Na verdade ela precisa de outra, né? Eu vejo pessoas que querem ter um tipo de corpo e eu falo, cara, para você o melhor seria isso, né? Eu vejo meninas querendo ser super magras, mas tem uma estrutura um pouco maior, né? Eu falo, você precisa um pouco mais de massa magra, não tem como você ser slim, você precisa ser mais cavalona, né? No sentido da palavra. E eu vejo meninas querendo ser, nossa, eu quero ser uma cavalona. E tem uma estrutura muito reduzida, então você precisa ser um pouco mais slim. Então, às vezes, o querer é diferente daquilo que. Eu sempre digo que quem escolhe é muito o perfil da pessoa mesmo, né? Então, é esse o caminho. Quero te agradecer, desejar muito sucesso. Muito obrigado por estar aqui conosco no Cápsula Cast Empreendedores. Acredito que desmistificou muita coisa sobre como começar, é caro, não é caro, que relação um corpo saudável tem com o empreendedor de sucesso, como conectar o corpo com a mente, como tratar de pessoas sem que seja um protocolo único, que seja personalizado, até por isso que é uma consultoria específica o seu trabalho, né? Eu desejo muito sucesso mais uma vez e que a gente possa, em outros momentos, voltarmos a falar de outros temas conectados com aquilo que você faz e faz bem. Eu que agradeço, Marçal, você abrir esse espaço aqui para eu falar um pouco do meu trabalho, algo que eu amo fazer, eu gosto demais de acompanhar a transformação na vida das pessoas e eu vibro a cada. Às vezes eu gosto mais do processo do que a própria pessoa, né? Eu fico mais empolgado, falo, nossa, olha como você mudou e tal. E a pessoa olha assim e fala, ah, cara, mas eu não tô vendo muito. Né? Então é algo que eu amo fazer, eu gosto muito de participar disso. E como você disse, sim, é algo que tem que ser muito individualizado, porque cada pessoa é uma pessoa, não tem uma fórmula mágica, não tem uma forma de bolo ali que vai servir. Então, assim, tem que ser de acordo com o resultado. Então, tem que ter um acompanhamento. Não adianta eu passar um protocolo para você e falar assim, vai, segue. Não. Cada, a cada mudança do seu corpo, a gente tem que estar organizando e Adaptando. adaptando. Muito bom. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Conversei aqui com o Eric Achet. Ele é especialista não só em deixar o seu corpo melhor, mas também trabalhar isso junto com a sua mente, junto com a nutrição, de uma maneira tranquila, equilibrada, sem gastos excessivos.
sem atropelar sua mente, a sua história, ou tentando enfiar na sua cabeça uma dieta que você vai sair dali e vai dizer, vou fazer. Daí 3 dias você está no pastel da feira, no McDonald's, na batata frita, tudo de novo. Então acho que é legal você achar o equilíbrio, e por ter conhecido o Eric, eu convidei para estar aqui, convidaria se eu já tivesse conhecido ele antes. Felizmente conheci agora e você está conhecendo também. Ele já deixou aqui o Instagram dele, eu repito para você, é o eric.achete. Você pode chamar, você pode conectar, você pode ver qual é a sua necessidade e qual é a capacidade dele de entrega. Eu tenho certeza que de repente pode gerar uma boa conexão. Até o próximo.